pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que tá? Estamos aqui, Carlinhos. Ricardo, estamos no tempo da PEC da blindagem, né? Que coisa foi triste, né? Aí com o Hugo Mota, né, presidente da Câmara, colocou em pauta, atropelou regimento, pauta assim, a gosto para colocar a PEC da blindagem, só que houve uma repercussão. A gente sempre conversa muito sobre isso, que a apatia da sociedade. Só que dessa vez, usando a rede social como instrumento, né, que a rede social hoje é o lugar onde essa indignação aparece primeiro, houve realmente uma indignação. Eu senti uma indignação da classe artística, lógico, ela entrou, mas assim, da esquerda, de uma parte da direita, parte do centro, assim, eu achei pela primeira vez suprapartidária, né? E a PEC da blindagem é um absurdo. Assim, não tem de um tamanho assim. Completamente ilógica, né? Toda vez que eu vejo um deputado daquele na Globo News, que você tanto gosta, que a gente tanto gosta, explicar o porquê da PEC, até um deputado de direito foi tentar explicar ideologicamente, não, porque 85% dos processos são contra deputados de direita. Será, né? Todos são do PL. Eu digo, pô, é bom você dar uma olhada no PL, o que está acontecendo. Eu queria que você conversar com você sobre isso, sobre o que é a PEC da blindagem e sobre essa questão da reação a ela. Entendeu? É interessante, é um momento, a gente vinha conversando agora há pouco, né, que, assim, de certa forma, reacendeu, né, enfim, o espírito civilizado, civilizatório, democrático do brasileiro, particularmente desse segmento. E foram os artistas que convocaram, né? Os artistas que a gente conhece não foram os breganejos, né? Da chamada MPB, que reagiram a isso e puxaram a multidão para as ruas. E eles puxam ainda, né? Conseguem puxar uma parcela da população para as ruas. Essa reação se deve ao fato de que a PEC da blindagem ela é tão absurda, como diriam os cientistas, né? Que não serve nem para ser mentira. Como é que você cria uma casta no Brasil, no Congresso Nacional, que você não pode nem ser investigada se não tiver uma autorização do Congresso Nacional? Uma investigação só pode ser feita se tiver autorização. O cara roubou, meteu a mão, tem 20 milhões de reais em espécie dentro de casa e a polícia não pode investigar porque o Congresso não autorizou. É muito absurdo o fato de que você tem parlamentares, foram 6 alagoanos. Eu vou citar os alagoanos porque, enfim, Fábio Costa, tudo bem. Diga-se passagem, o Alfredo Gaspar vazou, né? Não compareceu à sessão, não votou, mas está lá. Arthur Lira, Fábio Costa, Max Beltrão, Rafael Brito e Isnaldo Bulhões. Eu vou particularizar depois a situação dos dois MDBistas, porque um dos argumentos, né, do Rafael Brito foi de que a orientação do MDB era votar com a PEC, né, da blindagem, escancaradamente um convite ao crime organizado. Isso a gente precisa entender. Mas o Baleia Rossi, presidente nacional do partido, votou contra. Como é que é isso? Ou seja, não tem justificativa para esse tipo de comportamento. Ainda que todo o MDB tivesse votado, foram 35 deputados do MDB, salvo equívoco, que votaram, poder-se-ia, e de fato se pôde fazer, né, ter uma reação. Eu não voto numa coisa em que eu não acredito. Isso não existe, é uma questão de princípio. Eu vou abrir a porta ainda mais, escancarar para o crime organizado. Depois eu peço desculpa. Me desculpe, eu me enganei. Me enganei como? Não tem sentido, são pessoas adultas que têm por obrigação saber no que estão votando. Depois se arrepender, pode até ser um arrependimento sincero, ótimo que se arrependeu. Mas só que é tarde, neste momento, porque você está lá, passou para o Senado, e é provável até, imagino, que o Senado derrube. Há uma mobilização no Senado. Aliás, os dois do MDB levaram um pito público do senador Renan Calheiros, que foi uma atitude boa. Não adianta dizer porque o Renan fazia isso aqui e lá em Brasília. Não, lá em Brasília ele está defendendo a queda da PEC da blindagem. É importante ressaltar isso. Sejamos honestos. O factual é esse. Fábio Costa, qual a formação política de Fábio Costa? Fábio Costa
se apresenta como um deputado de direita, de extrema direita, mas mais do que isso, é alguém sem conteúdo. Não tem tradição nenhuma na área política. É preciso ter tradição, é preciso ter, de alguma forma, algum conteúdo. Quando eu digo que o Alfredo Gaspar é um cara de direita, que beira a extrema-direita em alguns momentos, de fato ele chega à extrema-direita, mas é um cara que tem conteúdo. Inegavelmente, errado, na minha opinião, mas ainda certo do ponto de vista de que ele tem convicção daquilo que está defendendo. Certo ou errado? Daniel Barbosa, deputado federal do PP de Arthur Lira, votou contra. É um jovem, né, sem nenhuma tradição, filho do Luciano Barbosa, mas teve o discernimento de dizer, epa, por aqui eu não vou. Por aqui, e não foi. É importante, gente, nós entendermos que há momentos em que, se a maioria está indo numa direção, é preciso ir contra essa direção por um dever de consciência. Se esses parlamentares, os 6 que votaram, né, favoravelmente à PEC da blindagem, não tiveram esse momento de alerta da consciência, alguma coisa está errada. É preciso se aprofundar, né, eles, no que é atividade política, e entender que existem questões de princípio. Se eles têm princípio em relação a isso, dizer, olha, deputado é um cidadão comum, tem de responder pelos crimes que cometer, assim como cidadão comum. Imagina, tem uma discussão agora, por esses dias, que é a história, poderia uma PEC da blindagem em relação aos crimes de opinião? Eu acho razoável essa discussão. Não, porque os deputados da direita, né, são basicamente os que são punidos por conta disso. Não. Não são punidos por questão de opinião. Você agredir alguém, chamar alguém de canalha, de vagabundo, de filho disso, isso é opinião? Isso é agressão, isso é violência, é uma violência verbal, que também precisa ser punida. Nem para ser estuprada você... Então, isso é uma opinião? Pois é, exatamente. É opinião, porque o Bolsonaro, é a história do Bolsonaro, né? A Maria Rosário não serve nem para ser estuprado. Gente, isso não tem nada a ver com opinião. Isso é crime. É crime e, como tal, deve ser tratado. Eu imagino que o Senado derrube, e espero que, de fato, derrube. Acho que você foi injusto com o Hugo Mota. Ele disse que ele abriu a porta. O Hugo Mota, a porta dele está aberta. Entra quem quiser. Todo mundo manda na casa, não é a casa pessoal dele, tá? Na casa dele, menos ele. Ele é um sujeito fraco, cuja opinião não vale um centavo. Uma nota de R$3. Uma nota de R$3. Seja para direita, para a esquerda, para o centro, para a turma do Kassab, né? É um sujeito que não tem presença moral no Congresso Nacional, foi retirado da cadeira, né? E graças a uma certa reação ali dos deputados, porque foi tão absurdo o que fizeram com ele, né? Só faltaram bater na cara dele assim, né? Enfim, se você vai lembrar, o Isnaldo Bulhões que saiu empurrando, né, o deputado para poder sentar na cadeira. Que é isso? Que postura é essa? Não é história de tipo braço, eu sou homem, não é isso não. É ter autoridade e exercê-la. Ele nem tem autoridade, nem sabe exercê-la. Quanto à PEC da blindagem, é algo que demonstra principalmente o seguinte: o brasileiro, o alagoano, todos nós precisamos entender que o voto em um deputado e um senador é tão importante quanto em um governante, em alguém para o poder executivo. Achar que, não, eu voto em qualquer um para deputado, olha aí, essa é uma questão que está na ordem do dia. Nós vamos ter no próximo ano eleição, inclusive para o parlamento. E está na hora, mais do que na hora, de a gente entender que o parlamento é fundamental. Sem um parlamento civilizado, eu não digo ser de direita ou de esquerda, civilizado, ninguém governa. Vai ficar refém, né, de alguns personagens que não têm responsabilidade, não têm respeito pelo país, não têm respeito pela população. E que não se sente alguém comum. Um parlamentar precisa entender, como na Bélgica, como na Dinamarca, como na Noruega, a gente cita, né, esses países que são mais avançados, né, do ponto de vista civilizatório, político civilizatório,
se sentem e são tratados como pessoas comuns. Vão trabalhar de metrô, né? Aqui não. O cara se elege vereador numa cidade do interior, com 6 meses já tem uma casa de praia e um carrão, né? Uma pajeira. Pajeiro, mas não, pajeiro não, pajeiro. Agora? Carlinhos, pajeiro já passou. Que é Então, isso, você sabe. Conhece mais de carro do que eu. Mas o fato é concreto. A gente precisa aprender a votar em parlamentar. Tudo bem, vote em alguém que seja identificado ideologicamente com você. Eu não vou aqui ensinar ninguém a votar, não é isso, não é o caso. Mas vote com responsabilidade, sabendo no que está votando. Um cara que não tem história nenhuma, não tem passado nenhum, e apareceu nas redes sociais, né? Enfim, lacrando, né? Defensor de tudo, né? Lacrando, contra tudo, isso, você precisa acabar com isso, né? Gente, se você apontar uma única causa para os problemas do Brasil, é a corrupção, né? Pode saber que algo errado está na sua cabeça. Não há nada que possa sozinho ser responsabilizado pelo que acontece no Brasil. Os erros e equívocos que acontecem no Brasil, eles acontecem porque, historicamente, nós construímos esse país. Agora, ou a gente para entender que o parlamento tem tanta importância como o poder executivo, ou a gente vai continuar elegendo gente como essa, que vota na PEC da blindagem, e depois, desculpe, eita, eu não sabia. Como é que é isso? Como é que é isso? Se você não é um parlamentar e não tem responsabilidade por aquilo que faz, o crime já está aí. Lembrando alguns detalhes, tanto essa questão acima da pauta ideológica, que 12 deputados do PT votaram a favor da PEC da blindagem, inclusive o Gilmar Tato, né? Exatamente. 12. E depois ele teve o disparate de ir para as manifestações, pedir. Né? Não, o que está acontecendo agora, essa história, não foi só. O PV, teve gente do PV também votou. Quer dizer, ou seja, não foi apenas a direita, foi a direita, ao centro e à esquerda. Por mais que seja difícil você ter essa separação mais nítida, nitidez com relação a essa separação, o fato é que a gente teve voto em todas as legendas de direita, de esquerda e de centro. Ou seja, a irresponsabilidade desses parlamentares e a responsabilidade do eleitor que bota a gente desse nível no Congresso Nacional. Seja de direita, seja de esquerda. É preciso... Por que isso é uma questão moral? Gente, nós estamos vendo o avanço do crime organizado, né? Até fintech, né? Eles têm, aliás, a Faria Lima, é uma festa, né? Para o crime organizado, né? Aí vem os economistas. Essa gente precisa ser, enfim, de alguma forma investigada, como é que eles alteram o mercado. Porque essa história do mercado, desculpe fazer um paralelo, isso não é uma coisa séria, gente. Aí o Trump diz, olha, gostei do Lula. Aí a bolsa sobe, o dólar cai. Que é isso, gente? Isso não pode ser uma coisa séria. E essa gente vive disso, oferecendo aos seus clientes a oportunidade de ganhar mais dinheiro. E não tem jeito. Se alguém está ganhando mais dinheiro, é porque tem gente perdendo. Exatamente. E quem perde? Adivinha. Pois é. Essa é a era do tarifaço, né, que muita gente ganhou dinheiro. E, por último, Ricardo, eu queria relatar essa questão da reação das manifestações. A gente já conversou que as manifestações foram... os artistas que puxaram, mais showmícios e tudo mais. Foi muito mas você não acha, é uma provocação minha, que isso pode ser, não a das ruas, mas a das redes, uma fagulha de que um limite, a sociedade estabelecendo um limite assim para... Epa, peraí, aí não. Aí não. E um limite, eu digo, super ideológico, que eu falo assim, opa, aí não. Vocês querem se tornarem pessoas acima da lei, aí não. Eu acho que isso vai fazer com que os deputados, pelo menos, ouçam mais a reação da sociedade. Eu acho que a própria reação agora, né, do Congresso Nacional, se pronunciando, inclusive avançando em outras pautas, né, que estavam travadas por conta de... Tem uma turma ali no Congresso Nacional, convenhamos, que é o que de pior o Brasil já produziu politicamente. É basicamente essa turma que vem exclusivamente de redes sociais. Bancada da lacração. A bancada da lacração, né? Da bala. Essa gente se sente absolutamente à vontade para fazer o que quer com o Brasil. E sobre esse argumento da proteção
ao direito à opinião, que não é proteção ao crime. A gente não pode deixar de entender que a agressão, a ofensa é e vai continuar sendo crime, da mesma forma que desvio de dinheiro de emenda PIX, né? É crime, isso não poder ser investigado, convenhamos, é um argumento muito frouxo, que infelizmente, até por conta, o eleitor, por conta de dilema, entre aspas, de consciência, diz, não, a proteção aos deputados de direita, só eles são punidos porque essa gente não é brincadeira. Convenhamos, é algo, eu não vou usar uma expressão mais dura não, mas eu confesso que nunca vi na minha vida, e acompanho política desde 16, 17 anos, um congresso tão ruim. Nem na época da ditadura. Uma pena. Ricardo, vou entrar aqui na dica cultural, e aí eu trago um livro do Casagrande, dispensa a apresentação, Casagrande, jogador, comentarista. Jogador do Corinthians, torcedor de São Paulo. Alvo de haters, de ódio na internet, a quantidade de ódio que o Casagrande recebe. Esse livro aqui, Casagrande e seus demônios. É uma biografia diferente. Por que não é uma biografia diferente? Era escrita por ele e por um jornalista chamado Gilvan Ribeiro. Naturalmente que ele trouxe o jornalista. E ela não tem nada de chapa branca. Pelo contrário, eu até usei o termo, não sei se é correto, mas você disse que seria correto, uma autópsia da vida dele. Então ele coloca a problemática dele com a bebida e com o álcool e com as drogas. E de uma maneira muito dura, com ele mesmo. A necessidade é essa. Lembrando que o Casagrande teve aquele acidente, ele sozinho capotou um carro, bateu em 3, quase que morre. E ele tem um capítulo inteiro desse, falando da reaproximação dele com o filho. É duro, mas é bonito e é muito interessante. É um livro que eu indicaria para muitas pessoas. Casagrande e seus demônios, do próprio Casagrande e do Gilvan Ribeiro. Livro fácil, tranquilo. E o Gilvan Ribeiro livro para a viagem. É um bom jornalista. É um cara que tem uma história, inclusive na área de esporte, né? Muito legal. Que bom, Carlinhos. O Casagrande, ele joga muito aberto, né? Isso. Em relação ao tema, se abre muito, o que é uma coisa fundamental. Ele vive fazendo palestras, enfim, e vai a grupos enfim, que de alguma forma tratam da questão, e sempre muito enfático com ele próprio, né? Só o sujeito que chega no fundo do poço e sentir que chegou, né? Bateu o pé e disse, não, eu quero subir. E me parece que ele fez isso. Tomara que se mantenha, porque ele mesmo diz, né? Aquela história, por hoje não. Ele até recebeu, se me permite, uma crítica da esquerda agora, porque ele é contra a liberação da maconha. Ele disse, olha, passar por tudo que eu passei, eu não posso ser a favor da liberação da maconha, porque eu sei que a maconha, a opinião dele, é a porta de entrada para outras drogas. Então, e aí ele foi taxado como um conservador. É engraçado isso. A gente já conversou sobre isso. Eu tenho uma posição também que é muito criticada, né, por amigos progressistas e à esquerda, enfim, independentemente, que eu conheço gente de direita que defende também, defendem com muita veemência, diz, você é muito conservador em relação a isso. Não, o que eu defendo é a não criminalização ou a descriminalização. Você pegar um cara e prender, botar no depósito, né, que os presídios são depósitos, né, junto com o crime organizado, tudo isso é muito complicado. Agora, a liberação, eu acho... Eu confesso que eu tenho uma resistência tremenda a essa palavra, né? Liberação. Mas vamos lá, a minha dica cultural. Afro Sambas, o Brasil, de Baden-Powell e Vinícius de Moraes. É um documentário, 1h30, mas uma delícia. Está no Prime, né? Está disponível no Prime. E é uma delícia. Primeiro, mostra aquela Bahia profunda, né? Aquela história da cultura negra enraizada na população baiana, né? E que o Vinícius de Moraes era apaixonado. O Vinícius, de fato, era sinceramente apaixonado e devotado a isso. Vinícius tinha umas coisas assim absolutamente fundamentais. Inclusive esse apego que ele tinha à cultura popular. Vinícius de Moraes era um diplomata, né? Um poeta sofisticado. E, de repente, esse cara entra no meio musical e, antes disso, né? Enfim, teatro, tudo que ele fazia era de raiz popular muito forte, né? E ele conhece o Baden-Powell,
Baden tocando numa boate, né, que era um grandíssimo violão. Diz a mulher do Baden, no documentário, que na cabeça dele só funcionava música. Então a história dos afro-sambas para ele, porque ele tinha paixão pela sonoridade do berimbau, por exemplo, e pelos batuques, né, do candomblé, na Bahia, que ele conheceu. A paixão dele era exclusivamente essa. Vinícius não, tinha uma paixão pela cultura negra que está enraizada, de fato, além do que o turista vê na Bahia, né, em Salvador. E ele ia para o Vinícius de Moraes, né, ia lá para Gantuá, né, uma menininha recebia, ele virou assim um amigão, né, da mãe menininha. E ele cria esses afro-sambas com o Vinícius, o Baden Powell com o Vinícius de Moraes, em 4 meses, gente. E foi engraçado que ele vai lá em casa compor comigo. Ele foi. Eu já tinha feito umas 2 músicas antes, aí foi para lá, estou com umas ideias aí. Ele passou 4 meses na casa do Vinícius de Moraes, bebendo caixas de uísque e de outras bebidas mais, assim. E tanto que quando eles terminaram de compor os afro-sambas, são 8 ou 9, eles se internaram no Hospital São Vicente, que era onde o Vinícius ia, né, sempre que desintoxicar, né? E, enfim, e eles foram para lá. E ainda dentro do hospital, ainda continuaram bebendo, né? Porque não era brincadeira, o cara passava 4 meses bebendo de manhã, de tarde, de noite. E o Vinícius de Moraes fazia isso, enfim, correntemente, né? E no caso específico, o Baden Powell adentrou esse mundo e apaixonado pelo Vinícius de Moraes. No final, ele canta prelúdio. Só para lembrar, os afro-sambas, talvez o mais conhecido seja o canto de Ossanha, né? O homem que diz dou não dá. É muito legal isso. Mas o disco todo é muito bonito, com canções cujas melodias não são tão ricas quanto as de Tom Jobim, que era outra grande paixão do Vinícius de Moraes, mas ainda assim ela reproduz a música dos terreiros, né, de Salvador, como se fosse parte dos terreiros. Ele captura essa sonoridade e leva para o violão, fazendo coisas absolutamente... Berimbau, berimbau, berimbau. É um toque do berimbau. E ele faz uma música belíssima. Uma, não, várias, né? E tem algumas canções que são belas. Repito, não tão ricas melodicamente quanto as músicas, as melodias e as harmonias de Tom Jobim, mas ainda assim belíssimos. E é um momento único na carreira do Vinícius de Moraes. O Vinícius era um personagem, lembra a paixão dele por Pixinguinha, né? Ele, inclusive, vira parceiro do Pixinguinha, e ele dizia que o Pixinguinha era aquela música negra, raiz, o choro, né? O samba, o choro. E é uma invenção brasileira, o choro é uma invenção brasileira, né? E ele dizia que o Pixinguinha era a melhor pessoa que Deus botou no mundo, né? Era uma forma dele dizer o quanto gostava e admirava o Pixinguinha, que era uma figura adorável, né? O rapidinho do Pixinguinha, uma rapidinha dele. O Pixinguinha já... Um depoimento do Museu do Som, né? No Rio de Janeiro, né? Da imagem do som. Aí perguntaram a ele qual o conselho que você daria, né, para o jovem. Ele disse, olha, quando chegar aos 60 anos, só bebo uísque, não beba mais cachaça. Era de uma ingenuidade, né, de uma pureza. Mas é isso, gente. Afro-Sambas, o Brasil, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, é um mergulho na verdadeira cultura afrodescendente da Bahia, né? Aquela, para além do que o turista vê, não é? Na Bahia, que é vendida, né, para o turista. Ali não, o Vinícius mergulha. Ele e o Baden Powell. E você tem depoimento, né, de pessoas que são, de fato, do candomblé, e dizem, olha, eles reproduziram exatamente o que acontece aqui. E só Vinícius de Moraes, só Baden Powell conseguiram fazer isso. Tá no Prime, né? Tá no Prime. Belo. É isso. Afro-Sambas. Ricardo, grande abraço. Grande abraço, pessoal.